Oi, oi, oi! Aqui no Power Jus, hoje é dia de falar dos juizados especiais na playlist do Direito do Cidadão. Bom, o que são os juizados especiais? Você já ouviu falar dele? Também chamado de juizado das pequenas causas ou tribunal das pequenas causas. Você já deve ter ouvido essa expressão. Os juizados especiais, eles são uma justiça especial que vai julgar ações com menor valor envolvido. Eles surgiram ali nos anos 2000 porque a justiça comum estava muito afogada de processos. Ela pegava desde processos milionários, valores muito altos envolvidos, até processos pequenininhos, cujas causas variavam ali de, às vezes, valores bem pequenininhos relacionados a objetos que estavam em litígio. Então havia a necessidade de que um determinado tribunal julgasse causas de valor maior e a gente tivesse um tribunal menor julgando causas mais simples. Assim surgiram os chamados juizados especiais, apelidados a princípio de tribunais de pequenas causas e que depois receberam esse nome oficial pela lei de juizados especiais. Os juizados especiais, eles julgam causas de até 40 salários mínimos envolvidos. Então, 40 salários mínimos, a gente tem aí valores hoje, né, de mais de 40 mil reais envolvidos. Então, ou seja, nem tão baixos assim, né, os valores que podem ser levados ao juizado especial. E qual é a diferença de julgamento de um juizado especial para a justiça comum, aquela que acontece no fórum, né, na chamada justiça estadual? A diferença é que no juizado especial a ação é muito mais rápida, ela é muito mais simples. Primeira coisa, se o valor envolvido for de até 20 salários mínimos, metade desses 40, né? Então até mais ou menos 20 mil reais, nem de advogado as partes precisam, tá? Então é uma situação em que você pode atuar em causa própria, sem que haja um advogado envolvido. Se for de 20 a 40 salários mínimos, ainda assim vai ser no juizado, mas você vai precisar estar representado por um advogado. Esse é o primeiro ponto de diferença da justiça comum para o juizado especial. Vamos falar de uma segunda diferença, o modo como o processo acontece. Como é que ele começa? Ele começa, gente, através de uma ida da pessoa interessada, né, do requerente ao juizado, que vai contar ali aos funcionários do juizado o que aconteceu. Os próprios funcionários do juizado vão fazer uma petição inicial, né, vão montar ali o início do processo e vão marcar a primeira audiência entre as partes e a primeira reunião entre as partes, que é chamada de reunião de conciliação. Então é muito possível que aquela demanda ela acabe já na primeira reunião entre as partes, que é a reunião de conciliação. A pessoa então vai ao juizado sozinha, né, se for até 20 salários mínimos a causa dela, conta o que aconteceu, leva as provas, é muito importante levar todas as provas, né, que se tem. Então, por exemplo, documentos como recibos, comprovantes, contrato, fotografias, tudo que se tiver como prova, a pessoa vai, conta o que aconteceu e já sai de lá com a data marcada dessa primeira reunião, que é chamada de audiência de conciliação. Nessa audiência de conciliação, a outra parte também vai ser chamada, né? As duas partes vão se reunir ali e aí, se houver um acordo, ali mesmo se resolve a demanda, né? E as partes já saem com a decisão e do que elas precisam fazer, por ordem, então, por enquanto, de um conciliador. Essa primeira reunião, ela normalmente é mediada por um conciliador, uma pessoa, um funcionário dessa justiça que vai tentar fazer um acordo entre as partes. Se esse acordo não sair, então haverá uma segunda reunião, que é a reunião chamada, a audiência, né, chamada de instrução e julgamento. Nessa audiência de instrução e julgamento, aí sim é possível que o juiz, e aí vai ter um juiz, né, de verdade ali à frente do juizado, é possível que ele escute testemunhas e naquela mesma reunião ele pode dar a decisão final, que é chamada de sentença, ou então pedir um prazo de 15 dias dessa audiência para dar a decisão. Então vejam que é um rito bem mais curto, bem mais simples, bem mais rápido, porque o valor envolvido é menor. Então, sempre que a sua demanda envolver até 40 salários mínimos, até 40 mil reais, vale muito a pena procurar o juizado. Sua ação vai ser mais rápida, vai ser mais simples e a justiça vai ser mais eficiente.
Gostou dessa dica? Fica com a gente aqui no Power Justo, sabe por quê? Porque aqui, ó, empoderamento jurídico está em primeiro lugar. A informação jurídica é poder. Até mais!